Se você está assistindo a este vídeo agora, pode ter certeza, não é por acaso. Florence Scovel Shinn desvendou um segredo incrível. Existe um instante mágico, um momento exato em que o universo está mais aberto, mais disposto a nos abençoar financeiramente. E adivinha quando é esse momento? Quando a gente se vê no aperto, precisando urgentemente de uma resposta, de uma solução. Sabe quando você precisa daquele dinheiro? Não para daqui um mês, não para a semana que vem. Mas para agora, é aí. É nessa hora de sufoco que a nossa fé se torna pura, inabalável. E uma fé pura gera manifestações instantâneas. Já parou para pensar que a maioria dos ensinamentos espirituais insiste na paciência? Em esperar o tempo certo? Em confiar que o universo vai nos entregar tudo quando for o melhor momento? Florence descobriu que isso funciona para as coisas mais comuns, para as pequenas realizações. Mas existe uma categoria especial de manifestação. A manifestação de emergência. E ela obedece a regras completamente diferentes. Em 1922, Florence conheceu uma mulher chamada Anna. Anna tinha apenas 7 dias para pagar o aluguel, ou seria despejada, junto com seus 2 filhos pequenos. Ela já tinha tentado de tudo. Pediu dinheiro emprestado, procurou emprego desesperadamente, vendeu tudo o que tinha de valor, mas nada. Absolutamente nada funcionou. E quando ela procurou Florence, ela já estava no limite. Completamente entregue ao desespero. Florence olhou nos olhos de Anna e disse algo que ninguém esperava. Não foram palavras de consolo. Não foi promessa de que tudo ficaria bem. Foi uma instrução precisa. Anna deveria repetir um decreto específico, a cada hora, 7 vezes por dia, durante 3 dias. E ao final do 3º dia, o dinheiro apareceria. Não era talvez. Não era se ela tivesse fé suficiente. O dinheiro simplesmente viria. Anna duvidou. Como algo tão simples poderia resolver um problema tão grande? Mas ela não tinha escolha. Então, ela obedeceu. E no 2º dia, algo inacreditável aconteceu. Uma mulher, com quem Anna havia trabalhado 5 anos atrás, apareceu de repente na porta dela. Ela disse que estava organizando uns papéis antigos e encontrou um recibo. Anna tinha feito um trabalho para ela e nunca tinha recebido o pagamento. A mulher trouxe o dinheiro, com juros e correção monetária. O valor exato do aluguel. E ainda dava para pagar 3 meses adiantados. Anna ligou para Florence em prantos. E Florence respondeu com uma frase que mudaria tudo. Isso não foi sorte. Isso não foi coincidência. Foi a lei espiritual em ação. E a lei espiritual nunca, jamais falha. Mas aqui está o grande segredo que a maioria das pessoas não entende sobre manifestação rápida. Existe uma diferença enorme, um abismo, entre desejar dinheiro e precisar de dinheiro. Quando você deseja, você está vibrando na escassez, naquela sensação de que algo está faltando na sua vida. E essa energia de falta atrai mais falta. Mas quando você precisa de verdade, quando a necessidade é urgente, real, você entra em um estado de espírito diferente, um estado de comando. Florence estudou isso a fundo. Ela percebeu que as pessoas que manifestavam dinheiro mais rápido não eram as que queriam muito, eram as que precisavam com clareza absoluta. Porque a necessidade aguça o foco, e o foco direciona a energia. E energia direcionada cria a realidade. Então ela começou a ensinar o que chamava de decreto de emergência financeira. Um decreto feito sob medida, para aquelas situações onde o tempo é curto
E a necessidade é extrema. E a estrutura desse decreto é completamente diferente dos decretos normais. Primeiro, ele não pede, ele afirma. Não existe espaço para dúvidas, ou para frases como espero, ou gostaria. Cada palavra é uma declaração de um fato já consumado, como se o dinheiro já estivesse a caminho e você estivesse apenas confirmando a entrega. Segundo, ele é específico. Não é sobre abundância genérica. É sobre uma quantia exata, para uma necessidade exata, em um prazo exato. Quanto mais detalhado for o decreto, mais rápida será a manifestação. Porque a especificidade elimina a confusão energética. Terceiro, ele usa uma técnica que Florence chamava de ancoragem temporal. Você declara não apenas o que você quer, mas quando você vai receber, e ao declarar o prazo, você cria um compromisso energético com o universo. Você está dizendo, eu sei que isso chega até esta data. E essa certeza ativa a lei da fé. E quarto, e o mais importante, ele termina com uma liberação total. Depois de decretar, você solta. Você não fica obcecado. Você não fica checando a conta bancária a cada hora. Você não fica ansioso. Você decreta e liberta. Porque a ansiedade anula o decreto. Florence sempre contava um exemplo. Imagine que você encomendou alguma coisa pela internet. Você fez o pedido, pagou, recebeu a confirmação. Você fica desesperado, checando o rastreamento a cada minuto? Não. Você sabe que está a caminho. Você confia no processo. E então, um dia, a entrega chega. Manifestação financeira funciona exatamente assim. Mas existe uma camada mais profunda, que Florence revelava apenas para seus alunos mais avançados. E essa camada tem a ver com o merecimento instantâneo. A maioria das pessoas carrega uma crença arraigada de que precisa fazer alguma coisa para merecer dinheiro, trabalhar duro, sofrer, provar o seu valor. E enquanto essa crença está ativa, a manifestação rápida se torna impossível. Porque você está programado para que o dinheiro só venha depois de muito esforço. Então, mesmo que o universo queira te entregar o que você precisa, imediatamente, o seu subconsciente bloqueia. Florence ensinou uma reprogramação instantânea de merecimento. E ela funciona assim. Você precisa aceitar uma verdade espiritual que contradiz tudo o que te ensinaram. Você já merece. Não por causa do que você fez, não por causa de quem você é. Você merece. Simplesmente porque você existe. Porque você é parte da criação divina. E a criação divina é abundante por natureza. Pensa em uma árvore. Ela precisa fazer alguma coisa para merecer crescer? Ela precisa provar que é digna de receber sol e água? Não. Ela simplesmente recebe, porque é da natureza dela. E a prosperidade é da sua natureza também. Mas ela foi roubada de você, por sistemas que precisavam te manter pequeno. E quando você aceita isso, quando você realmente internaliza que a abundância é seu direito de nascença, algo muda no seu campo energético. Você para de pedir e começa a receber, porque você entendeu que não é sobre merecer, é sobre permitir. Florence tinha um decreto específico para ativar o merecimento instantâneo. E ela insistia que esse decreto deveria ser feito antes do decreto de emergência financeira, porque sem o merecimento ativo, o decreto financeiro tem seu poder reduzido. O decreto de merecimento é simples, mas profundo. Eu sou digno de receber abundância agora, não porque eu fiz alguma coisa,
mas porque eu sou. E isso é o suficiente. Parece simples demais para funcionar, não é? Mas aqui está o segredo. A simplicidade é poder. Quanto mais simples a verdade, mais poderosa ela é. E essa é a verdade mais simples do universo. Você é digno. Ponto final. Florence contava a história de um homem chamado Ricardo. Um empresário que perdeu tudo em uma decisão de negócios desastrosa. Ele estava falido, desesperado, sem saber como pagar nem as contas básicas. E quando ele procurou Florence, ele tinha algo que a maioria das pessoas não tem: humildade genuína. Ricardo disse para Florence: "Eu sei que eu causei essa situação. Eu sei que eu fiz escolhas ruins. Mas eu também sei que eu mereço uma segunda chance. E eu estou pronto para receber. Se você chegou até aqui, acredite. Nada acontece por acaso." Florence Scovel Shinn, uma verdadeira mestra em desvendar os segredos do universo, descobriu algo incrível. Existe um momento exato, um instante precioso em que as energias cósmicas se alinham, tornando o universo extremamente receptivo aos nossos pedidos, especialmente os financeiros. E esse momento mágico, essa brecha cósmica, se abre quando a gente se sente no fundo do poço, quando a gente está desesperado por uma solução imediata. Sabe aquela hora que a gente precisa de dinheiro, não para o mês que vem, não para a semana que vem, mas para agora? É nessa urgência, nesse aperto, que a nossa fé se torna pura, cristalina, inabalável. E uma fé pura, meus amigos, manifesta milagres instantaneamente. É engraçado, porque a maioria dos ensinamentos espirituais prega a paciência, a espera, a confiança de que o universo vai nos dar o que precisamos, no momento certo, da forma mais adequada. E Florence sabia que isso é verdade para as coisas do dia a dia, para as pequenas conquistas. Mas existe uma categoria especial de manifestação, uma força à parte, a manifestação de emergência. E ela segue regras completamente diferentes. E Florence viu nele algo raro: aceitação, sem vitimização. Ricardo não estava culpando o mercado, os sócios, a crise. Ele assumiu a responsabilidade, mas também não estava se afogando na culpa. Ele tinha clareza. Errei, aprendi. Agora quero reconstruir. Então Florence ensinou a Ricardo o decreto de emergência financeira, mas com uma modificação. Ela pediu para ele adicionar uma linha no final. E eu me perdoo completamente por todo o erro, por toda a falha. Eu me liberto do passado e aceito a prosperidade no presente. Ricardo fez o decreto por 3 dias, 7 vezes ao dia. E no terceiro dia, ele recebeu uma ligação. Um investidor que havia recusado seu projeto 1 ano atrás tinha mudado de ideia. E não só queria investir, mas queria dobrar o valor do investimento original. Em 1 semana, Ricardo saiu da falência para ter capital suficiente para recomeçar 3 vezes. E quando ele perguntou a Florence como aquilo era possível, ela respondeu: "Você se perdoou." E o perdão é a chave mestra, que abre todas as portas financeiras trancadas. E aqui está algo crucial que você precisa entender sobre perdão e dinheiro. A maioria das pessoas está financeiramente presa. Não por falta de oportunidade, mas por falta de perdão. Perdão a si mesmo. Perdão aos pais por não terem ensinado educação financeira. Perdão aos ex-parceiros que causaram perdas. Perdão ao sistema que parece injusto. Enquanto há falta de perdão, há bloqueio energético. E bloqueio energético impede o fluxo. E dinheiro é fluxo. Então, sem perdão, sem dinheiro,
É matemática espiritual. Florence tinha uma técnica de perdão financeiro que ela usava antes de ensinar qualquer decreto. Ela pedia para a pessoa fazer uma lista. Uma lista de todas as pessoas, situações ou instituições que ela culpava pela sua situação financeira. E então, uma por uma, perdoar. Não um perdão falso, não um perdão forçado, mas um perdão de entendimento, de aceitar que cada pessoa fez o melhor que podia, com a consciência que tinha, e de reconhecer que guardar raiva não pune ninguém além de você mesmo. E depois de perdoar todos da lista, o passo final, o mais difícil, perdoar a si mesmo por toda má decisão financeira, por todo gasto impulsivo, por toda oportunidade perdida. Perdoar completamente. E então declarar: eu estou livre. O passado não controla meu futuro financeiro. Eu sou novo. Eu recomeço agora. E agora, vamos ao decreto. O decreto que Florence ensinou para a manifestação financeira em menos de 24 horas. O decreto que transformou a vida de centenas de pessoas que ela atendeu. O decreto que funciona quando nada mais funciona. Mas, antes de revelar, você precisa entender as regras. Esse decreto não é para manifestar riqueza. É para manifestar necessidade urgente. Se você quer manifestar R$1 milhão, esse não é o decreto. Mas, se você precisa de R$1.000 para pagar uma conta que vence amanhã, esse é o decreto exato. E tem outra regra importante. Você só pode usar esse decreto quando realmente precisa. Não para testar, não para provar que funciona. Mas quando há necessidade real e urgente, porque o universo responde à sinceridade. E se você está testando, não há sinceridade. Há dúvida, e dúvida bloqueia. Aqui está o decreto. Leia devagar, sinta cada palavra. E se você está em uma situação de necessidade financeira urgente, repita em voz alta agora. Eu decreto que a quantia exata de que preciso está vindo até mim, agora. O universo já colocou em movimento os eventos que trarão esse dinheiro até minhas mãos. Eu não sei como virá. Eu não preciso saber como virá. Eu apenas sei que virá, porque o universo provê sempre. E eu sou o canal aberto de provisão divina. Toda dúvida está dissolvida. Todo medo está cancelado. Toda ansiedade está substituída por paz. Eu confio completamente. Eu recebo completamente. Eu agradeço completamente. O dinheiro que preciso está a caminho. E assim é. Florence instruía que esse decreto deveria ser repetido 7 vezes seguidas, com um intervalo de uma respiração profunda entre cada repetição. E então, deveria ser feito de novo, a cada 3 horas, durante um dia inteiro. 7 repetições a cada 3 horas, por 24 horas. Isso dá um total de 56 repetições. E 56 não é um número aleatório. É um número de conclusão de ciclo. É 7 vezes 8. E na numerologia que Florence estudava, isso significa manifestação completa no plano material. Mas tem um detalhe crucial. Entre as sessões de decreto, você não pode falar sobre a situação financeira. Você não pode reclamar da falta. Você não pode expressar preocupação. Porque cada palavra de escassez que você fala cancela parte do poder do decreto. Florence chamava isso de jejum verbal de escassez. Durante as 24 horas de manifestação urgente, você está em silêncio sobre a falta. Você só fala abundância. Mesmo que alguém pergunte sobre sua situação, você responde: está resolvido, está a caminho, está manifestado. E aqui está o que acontece nos bastidores energéticos quando você faz isso. Cada repetição do decreto cria uma onda de energia. E essas ondas se acumulam.
como ondas no oceano. Uma onda sozinha não faz muito. Mas 56 ondas na mesma direção criam um tsunami. E esse tsunami energético remove todos os obstáculos entre você e o dinheiro que precisa. Florence documentou dezenas de casos de manifestação em menos de 24 horas usando esse método. E o padrão era sempre o mesmo. A pessoa fazia o decreto. Nas primeiras horas, nada acontecia. A mente começava a duvidar. Mas se ela continuava firme, se ela não quebrava o jejum verbal de escassez, algo sempre acontecia entre a hora 18 e a hora 22. Não sempre da forma esperada. Às vezes era um pagamento atrasado que chegava, às vezes era alguém devolvendo um empréstimo esquecido, às vezes era uma oportunidade de trabalho inesperada. Mas sempre, sempre, o dinheiro vinha na quantia exata, no tempo exato. E Florence tinha uma explicação espiritual para isso. Ela dizia que o dinheiro que você precisa já existe. Ele já está manifestado em algum lugar do universo. Seu decreto não cria o dinheiro. Seu decreto cria o caminho para o dinheiro chegar até você. É como abrir uma comporta. A água está lá. Ela só precisa de um canal para fluir. Seu decreto é esse canal. E quando você repete 56 vezes, você não está apenas abrindo o canal. Você está alargando, fortalecendo, garantindo que nada bloqueie o fluxo. Mas tem uma pergunta que sempre surge. E se eu fizer o decreto e o dinheiro não vier? Florence tinha uma resposta clara para isso. Se você fez o decreto com fé genuína, se você não quebrou o jejum verbal de escassez, se você realmente precisava, o dinheiro virá. Se não veio, é porque uma das 3 condições não foi cumprida. E a mais comum de não ser cumprida é a fé genuína. Porque fé genuína não é ausência de dúvida. É ação apesar da dúvida. É decretar mesmo quando a mente diz que não vai funcionar. É continuar mesmo quando nada mudou nas primeiras horas. Florence comparava a fé com plantar uma semente. Se você chegou até este vídeo, acredite, nada acontece por acaso. Florence Scovel Shinn, essa mestra em desvendar os mistérios do universo, descobriu algo incrível. Existe um momento absolutamente perfeito, em que as energias cósmicas se alinham, tornando o universo extremamente receptivo aos nossos pedidos, especialmente os financeiros. E esse momento mágico acontece justamente quando nos sentimos no fundo do poço, totalmente desesperados por uma solução urgente. Quando a gente precisa de dinheiro, não para o mês que vem, nem para a semana que vem, mas para agora. É nessa hora de aperto, nessa urgência, que a nossa fé se torna pura, cristalina, inabalável. E uma fé pura, meus amigos, manifesta milagres instantaneamente. A maioria dos ensinamentos espirituais prega a paciência, a espera, a confiança de que o universo vai nos dar o que precisamos, no momento certo, da forma mais adequada. E Florence Scovel Shinn sabia que isso é verdade. Para as coisas do dia a dia, para as pequenas conquistas. Mas existe uma categoria especial de manifestação, uma força à parte, a manifestação de emergência. E ela segue regras completamente diferentes. Quando você planta uma semente, você não fica desenterrando ela a cada hora para ver se está crescendo, certo? Você planta, rega e confia que a natureza está fazendo o trabalho invisível. A manifestação é exatamente assim. E tem outro elemento importante que Florence Scovel Shinn ensinava. A gratidão antecipada. Não é agradecer depois que o dinheiro chega. É agradecer antes, como se já tivesse recebido. Porque a gratidão antecipada
é a forma mais pura de fé. Então, depois de cada sessão de decreto, você adiciona: eu agradeço pelo dinheiro que está vindo. Eu agradeço pela provisão divina. Eu agradeço porque sei que já está feito nos níveis invisíveis. E agora se manifesta no visível. E aqui está algo que pode parecer estranho, mas é muito poderoso. Florence Scovel Shinn instruía as pessoas a agirem como se o dinheiro já tivesse chegado. Não gastar o que não tem, mas ter a energia de quem já recebeu, a paz, a confiança, a tranquilidade. Ela contava a história de uma cliente chamada Beatriz, que precisava de dinheiro para uma cirurgia urgente. Beatriz fez o decreto. E nas horas seguintes, ao invés de ficar ansiosa, ela foi ao parque do Ibirapuera, sentou no sol, leu um livro, porque ela sabia que o dinheiro estava vindo. E ela não ia desperdiçar o dia em ansiedade. E enquanto ela estava no parque, ela encontrou uma antiga colega de trabalho, uma amiga chamada Fernanda. Elas conversaram. E Fernanda mencionou que estava procurando alguém para um projeto freelance. 2 horas de conversa depois, Beatriz tinha o trabalho. E o pagamento era exatamente o valor da cirurgia. Coincidência? Florence Scovel Shinn diria que não existe coincidência. Existe alinhamento. Quando você está em paz, você está alinhado com a abundância. E a abundância flui naturalmente para quem está alinhado. Mas quando você está em pânico, você está desalinhado. E mesmo que o dinheiro esteja tentando chegar, você está bloqueando energeticamente. É como fechar a porta e reclamar que ninguém entra. E agora? Antes de continuar, eu preciso fazer um convite. Se este ensinamento está ressoando com você, se você sente que foi guiado até aqui por uma razão, honre essa sincronicidade. Use o Super Thanks agora, não apenas para apoiar o canal, mas como um ATO de fé, porque aqui está a verdade espiritual. Quando você dá dinheiro conscientemente para conhecimento espiritual, você está dizendo ao universo: eu valorizo a sabedoria, eu invisto em transformação. E o universo responde, multiplicando o que você deu. Florence Scovel Shinn ensinava que doar é a forma mais rápida de ativar o fluxo financeiro. Porque quando você doa, você quebra a vibração de escassez. Você declara: eu tenho o suficiente para dar. E essa declaração energética atrai mais. Então use o Super Thanks agora. Doe o valor que seu coração sentir. Não precisa ser muito. Precisa ser consciente. E ao doar, declare: esse dinheiro volta para mim multiplicado. Eu abro o fluxo dando, eu recebo dando. E assim é. E agora vamos à camada final deste ensinamento. O que Florence Scovel Shinn chamava de manutenção de abundância contínua. Porque uma coisa é manifestar dinheiro uma vez. Outra coisa é manter o fluxo constante. E a maioria das pessoas manifesta, recebe, e então volta para a vibração de escassez. E precisa manifestar de novo. E de novo. É um ciclo de montanha-russa. Florence Scovel Shinn ensinou que existe uma forma de estabilizar o fluxo. De fazer com que o dinheiro não seja algo que vem e vai, mas algo que flui constantemente. E a chave para isso é um decreto diário simples. Todo dia, ao acordar, antes de fazer qualquer coisa, você declara: hoje o universo provê tudo o que preciso. Dinheiro flui para mim de múltiplas fontes. Eu sou abundante. Eu permaneço abundante. E assim é. Leva 10 segundos. Mas esses 10 segundos programam seu dia inteiro. Você sai da cama já em vibração de abundância. E quando você opera de abundância, você atrai abundância.
Florence Scovel Shinn tinha uma metáfora linda para isso. Ela dizia que você é como um rádio e existem múltiplas estações. Uma estação de escassez, uma estação de abundância. Você não cria as estações. Elas já existem. Você apenas sintoniza. E o decreto matinal é sua forma de girar o dial para a estação de abundância. Se você não faz isso conscientemente, você sintoniza automaticamente na estação que está mais forte ao seu redor. E na maioria das casas, nos noticiários, nas conversas, a estação de escassez está tocando alto. Mas quando você faz o decreto matinal, você escolhe sua estação. E mesmo que as pessoas ao redor estejam em escassez, você permanece em abundância, porque você escolheu conscientemente. E tem um último decreto, que Florence Scovel Shinn considerava essencial. Um decreto noturno. Antes de dormir, você revisa o dia e agradece por toda a provisão que recebeu. Não apenas dinheiro, mas alimento, abrigo, relacionamentos, saúde, tudo. E ao agradecer, você fecha o dia em vibração de abundância. E seu subconsciente processa isso durante o sono. E você acorda já programado para a abundância no dia seguinte. É um ciclo contínuo de atração. Florence Scovel Shinn chamava isso de bookends de abundância. Você começa o dia com decreto, termina o dia com gratidão. E tudo entre os dois flui com mais facilidade, porque você criou um container energético de prosperidade. E agora, o último ensinamento, o mais profundo, o que Florence Scovel Shinn revelou em seus últimos anos de vida. Ela disse que dinheiro não é o objetivo. Dinheiro é o meio. O objetivo é liberdade. Liberdade para viver sua missão. Liberdade para expressar seus dons. Liberdade para servir do jeito que você foi chamado a servir. E quando você entende isso, quando você para de buscar dinheiro por dinheiro e começa a buscar dinheiro como ferramenta de liberdade, algo muda. O universo conspira de formas que você nunca imaginou. Porque o universo quer que você seja livre, quer que você manifeste sua essência. E se o dinheiro é o que está bloqueando isso, o universo vai remover esse bloqueio. Mas você precisa deixar claro que dinheiro não é o fim, é o começo. É o que permite que você viva plenamente. Então, se você está usando o decreto de emergência financeira, adicione uma linha. Eu recebo esse dinheiro para ter liberdade de viver meu propósito, para servir, para criar, para ser quem vim ser. E o universo responde a essa intenção, com velocidade surpreendente. Porque missão alinhada com provisão é imparável. Você não está apenas manifestando para você. Você está manifestando para todos que serão impactados por você vivendo seu propósito. Florence Scovel Shinn tinha um ensinamento secreto sobre o que ela chamava de decretos compostos. São decretos que não pedem apenas uma coisa, mas criam uma cascata de manifestações. E ela ensinava que, para dinheiro sem fim, você precisa de um decreto composto específico. O decreto simples manifesta uma vez. O decreto composto cria um sistema. E sistema gera fluxo contínuo. É a diferença entre pescar um peixe e ter um lago cheio de peixes. Um resolve o problema hoje. O outro resolve o problema para sempre. E aqui está como funciona o decreto composto, para a abundância contínua. Se você chegou até aqui, acredite, nada é por acaso. Florence Scovel Shinn, essa mestra em desvendar os segredos do universo, descobriu que existe um momento exato, um instante precioso, em que as energias do cosmos se alinham, tornando o universo inacreditavelmente receptivo
aos nossos pedidos financeiros. E esse momento mágico, esse portal de oportunidades, se abre quando a gente se sente no fundo do poço. Quando a gente está desesperado por uma solução imediata. Sabe? Quando a gente precisa de grana. Não para o mês que vem, não para a semana que vem, mas para agora. Porque é nessa urgência, nessa hora de sufoco, que a nossa fé se torna pura, cristalina, inabalável. E uma fé pura, meus amigos, manifesta milagres instantaneamente. Sabe de uma coisa? A maioria dos ensinamentos espirituais nos fala sobre paciência, sobre esperar o momento certo, sobre confiar que o universo vai nos dar o que precisamos, no tempo certo, da forma mais adequada. E Florence Scovel Shinn sabia que isso é verdade para as coisas do dia a dia, para as pequenas conquistas. Mas existe uma categoria especial de manifestação. Uma força à parte, que é a manifestação de emergência. E ela segue regras completamente diferentes. Você não decreta apenas que o dinheiro venha. Você decreta que você se torna um imã financeiro permanente, que oportunidades te procuram, que a prosperidade te persegue, que você não precisa mais correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro corre atrás de você. Florence ensinava esse decreto para pessoas que já haviam manifestado dinheiro algumas vezes, mas que queriam estabilidade. E o decreto era assim: eu sou um canal permanente de abundância divina. Dinheiro flui para mim constantemente de múltiplas direções. Eu atraio oportunidades lucrativas naturalmente. Minha presença gera prosperidade. E quanto mais eu recebo, mais eu tenho para dar. Eu sou abundância em ação. E assim é, para sempre. A palavra-chave nesse decreto é para sempre. Porque você não está pedindo dinheiro temporário. Você está instalando uma programação permanente de abundância. E quando você faz isso diariamente, por 21 dias, você não está apenas manifestando, você está se transformando. Florence comparava isso com o exercício físico. Se você malha uma vez, você terá um pouco de resultado. Mas se você malha todos os dias, por meses, seu corpo se transforma. O decreto composto funciona assim. Não é sobre um resultado, é sobre transformação de identidade. E tem uma camada ainda mais profunda, que Florence ensinou. A técnica da oferta contínua. Ela descobriu que as pessoas que mantinham um fluxo financeiro constante tinham um hábito em comum. Elas davam constantemente. Não grandes quantias, não doações dramáticas, mas pequenas ofertas contínuas. Uma moeda para um pedinte, uma gorjeta generosa, uma doação para uma causa. Todo dia, alguma forma de dar. Porque dar mantém o fluxo ativo. Quando você dá, você declara: eu tenho mais do que preciso. E essa declaração energética atrai mais. Florence tinha uma regra simples. Todo dia, doe alguma coisa. Mesmo que seja R$1. Mesmo que seja comprar um café para alguém. Mas doe, porque um dia sem doação é um dia que você fecha o fluxo. E ela ensinava que a melhor hora para doar é logo depois que você recebe. Você recebeu um pagamento? Doe uma parte imediatamente, mesmo que seja uma porcentagem pequena. Porque essa ação diz ao universo: não estou com medo de perder. Eu confio que mais vem. E essa confiança magnetiza a abundância. Teve uma história que Florence contava sobre um homem chamado Daniel. Daniel era pobre, muito pobre. Mas ele tinha um hábito. Todo dia, ele separava uma moeda. E no final da semana, ele doava todas as moedas para alguém que ele percebia que estava em uma situação pior que a dele. Não era muito dinheiro,
Às vezes eram apenas 7 moedas. Mas ele fazia isso consistentemente. E um dia, ele encontrou Florence e contou sobre esse hábito. E Florence disse algo que mudou a vida dele. Você não é pobre. Você age como rico. Porque ricos doam. E energia segue ação. Daniel não entendeu completamente, mas continuou doando. E 6 meses depois, sua vida financeira tinha mudado completamente. Ele conseguiu um emprego melhor, depois uma promoção, depois um negócio paralelo que prosperou. Em 2 anos, ele era financeiramente confortável. E ele nunca parou de doar. Florence dizia que Daniel tinha descoberto, sem saber, a lei da circulação. Dinheiro precisa circular para multiplicar. Quando você retém com medo, você bloqueia. Quando você libera com confiança, você amplifica. É matemática espiritual. E tem um erro comum, que Florence via frequentemente. Pessoas que manifestavam dinheiro e imediatamente guardavam tudo, com medo de perder. E sabe o que acontecia? Elas perdiam de outras formas. Gastos inesperados, emergências, problemas que drenavam exatamente o que elas guardaram. Porque quando você guarda com medo, você não está poupando. Você está vibrando escassez. E escassez atrai situações que confirmam escassez. Mas quando você poupa com abundância, quando você guarda parte, sabendo o que mais vem, a energia é completamente diferente. E o dinheiro guardado se multiplica, ao invés de se perder. Florence ensinou uma técnica de poupança consciente. Todo o dinheiro que você guarda, antes de depositar ou guardar fisicamente, você declara: esse dinheiro está seguro e se multiplica. Ele é semente de abundância futura. Ele trabalha para mim. E mais dinheiro vem para se juntar a ele. Parece simples, mas essa declaração transforma a energia do dinheiro guardado, de estagnado para ativo, de protegido com medo para investido com fé. E a diferença nos resultados é dramática. E agora vou te contar o último segredo que Florence revelou sobre manifestação financeira de emergência. Existe um momento do dia em que decretos têm poder triplicado. E esse momento é 3 da manhã. Florence estudou textos místicos de várias tradições e descobriu que 3 da manhã é chamado de hora da alquimia espiritual. É quando o mundo material está mais silencioso e o mundo espiritual está mais ativo. É o momento em que Jesus orava. É o momento em que místicos fazem seus rituais mais poderosos. E ela ensinou que, se você realmente precisa de manifestação urgente, acorde às 3 da manhã. Sente-se em silêncio por 1 minuto. E então faça o decreto de emergência financeira 3 vezes, com fé absoluta, com confiança total. E então volte a dormir em paz. Parece estranho, mas Florence documentou que as manifestações mais rápidas e mais dramáticas aconteceram quando as pessoas fizeram o decreto às 3 da manhã. Uma mulher manifestou uma herança inesperada. Um homem manifestou um contrato de trabalho do nada. Uma família manifestou a solução para uma dívida impossível. Não é magia. É alinhamento com leis espirituais de momento e energia. O decreto durante o dia tem poder. O decreto às 3 da manhã tem poder exponencial. Porque você está decretando quando o véu entre os mundos está mais fino. E agora eu quero que você faça algo. Vá nos comentários e escreva apenas uma palavra: recebo. Não explique, não contextualize. Apenas recebo. Essa palavra é um decreto público. É você declarando para o universo, para você mesmo e para a energia coletiva desse vídeo, que você está aberto, que você está pronto
que você recebe. E quando você faz isso, você se conecta com a energia de todos que escreveram a mesma palavra e cria-se uma corrente. Uma corrente de fé coletiva. E fé coletiva multiplica a manifestação individual. Florence sempre dizia que, quando 2 ou mais pessoas concordam em algo, o poder se multiplica exponencialmente. Imagina dezenas, centenas de pessoas escrevendo "recebo". É uma onda energética de abertura para a abundância. E você faz parte dessa onda agora. E prepare-se, porque nos próximos dias, se você aplicou o que aprendeu aqui, você vai ver resultados. Pode ser dinheiro direto. Pode ser oportunidades. Pode ser ideias que geram renda. Mas algo vai mudar. E quando mudar, não esqueça de onde veio. Não esqueça que foi um decreto, que foi uma escolha energética, que foi você se alinhando com a lei espiritual. Porque lembrar disso fortalece sua fé. E uma fé fortalecida, meus amigos, manifesta resultados cada vez mais rápido. Florence Scovel Shinn. Ela provou que a manifestação financeira urgente não é apenas uma fantasia. É uma ciência espiritual. É usar as leis invisíveis, as forças que governam o universo. E agora, você tem as ferramentas na sua mão. Você tem o decreto. Você tem o método. Você tem a chave para abrir as portas da prosperidade. Use essa chave. Decrete com fé. Manifeste a abundância. E viva a vida próspera que sempre foi seu direito divino. O universo está pronto, ansioso, para te responder. A pergunta que fica é: você está realmente preparado? Preparada para receber essa bênção?